Olá pessoal, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós nos achegamos aqui para estudar mais um pouco do livro de Atos e eu estou desligando meu celular porque começa a fazer barulho e atrapalha, não é? Nós estamos agora iniciando o capítulo 9. O capítulo 8, nós vimos ali que eram os Atos de Filipe e nós vimos então que está se espalhando a pregação do Evangelho por muitos lugares e agora já estava indo para outros países, para a Síria, por exemplo, e nós vamos entrar no capítulo de número 9. E diz aqui assim, olha, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Bem, nós vemos aqui então o relato da conversão de Saulo de Tarso, né? E ele estava indo para Damasco. Damasco era a capital da Síria. A cidade de Damasco estava a 240 quilômetros de Jerusalém. Olha como já estava indo longe a pregação do Evangelho. Que coisa maravilhosa, né? Então nós estamos vendo aqui exatamente aquilo que no início nós começamos a falar. A expansão a partir de Jerusalém do Evangelho. Jerusalém, Judeia, com Filipe na Samaria e aqui com aqueles que fugiram de Jerusalém depois da morte de Estevão até os confins da terra. Começa a se expandir o Evangelho. E o Evangelho então estava chegando na Síria, a 240 quilômetros de Jerusalém. Que bênção, né? Mas hoje nós vamos aqui pegar uma coisa muito interessante para conversarmos. Porque você vê aqui que está falando de Saulo. Nós sabemos que Saulo é Paulo, né? Mas o seu nome foi trocado. Por que o nome de Saulo foi trocado? Porque o nome de batismo de Paulo era Saulo. Bom, muito bem. Às vezes a gente acha que é uma bobagem, mas não é não. Porque os nomes na Bíblia, eles são muito importantes. E é sobre nomes que nós vamos falar hoje. Os nomes na Bíblia, eles servem de um breve comentário sobre a pessoa. E esperava que esta pessoa que recebeu este nome vivesse à altura das características que este nome conferia. O nome, ele podia levar uma característica moral, uma característica física ou algo que fosse a respeito da formação do caráter. Os hebreus, né, que nós vemos aqui na Bíblia, os hebreus, o povo de Deus, eles não costumavam colocar nomes compostos nos seus filhos, nomes próprios. O nome era formado através do nome da família da mãe, mais o nome da família do pai. Mas isso, às vezes, causava alguma confusão. Então, aí, eles acrescentavam o nome do pai, não da família do pai. Então, veja, o nome da família da mãe, o nome da família do pai. Mas se causasse confusão, eles colocavam também o nome do pai.
na pessoa. Como, por exemplo, Bartimeu. Bar ou Ben significa filho de no hebraico. Então, Bartimeu é, Bartimeu, o filho de Timeu. Interessante, né? Mas os nomes, eles podiam ser dados de outras diversas maneiras. Uma forma que se dava nome aqui na época bíblica, né, que nós vemos na Bíblia, era pegando de empréstimo nomes da natureza, nome de animais, por exemplo, ou de plantas, ou de eventos meteorológicos. Vamos dar alguns exemplos. Raquel. Raquel significa ovelha. Caleb, lembra-se de Caleb? Caleb significa cão. Olha, Jonas, lembra Jonas que fugiu, foi engolido pelo peixe? Significa pomba. Tamar significa palmeira. Baraque, relâmpago. Sansão, um solzinho. Olha aí, interessante, né? Também poderia ser dados nomes por características físicas, cor, defeitos ou até o sexo da pessoa. Por exemplo, Labão. Labão significa branco. Zoar significa avermelhado. Gideão, aleijado. Outra forma de dar nomes eram as circunstâncias do nascimento. Por exemplo, Ageu. Ageu significa festivo, significa porque ele nasceu na época de alguma festa, né? Então significa festivo. Sabetai, aquele que nasceu no sábado. Tomé, lembra Tomé? Tomé, né? As pessoas lembram de Tomé por causa da sua incredulidade. Sabe o que significa Tomé? Gêmeo. É interessante, né? Por exemplo, que expressa alguma característica de caráter. Nabal, lembra de Nabal? Né? O marido de Abigail. Sim, ela até falou assim, não ligue para ele, Davi, ele é bem o nome dele. Sabe o que significa Nabal? Estúpido. Noemi, agradável. Também nomes eram dados com base em nomes divinos. Joaquim significa o Senhor salva. Oséias, salva. Josué, o Senhor é a salvação. Daniel significa juiz de Deus. Também nós falamos das relações humanas, né? Como eu disse, Bartimeu, né? Que significa filho de, ou Ben, que é filho de também. Vamos dar um exemplo com Ben. Benoni, filho de Oni. Por exemplo, nomes que começavam com Abi. Abi é pai de. Abimeleque, pai de Meleque. Ai, irmão de. Aiud, irmão de Iude. Entendeu? Muito bom. Também tinham nomes dados com características de autoridade. Adoni, senhor. Baal, proprietário. Meleque significava rei. Entendeu? Então, os nomes na Bíblia, eles são dados com alguns significados, não é? A gente também escolhe para os nossos filhos nomes que às vezes achamos bonito ou por causa de algum significado, às vezes até em homenagem de alguém, né? O nome, ele traz uma história muitas vezes por trás deste nome, né? Ou uma característica. E é por isso que nós vemos que na Bíblia Deus muda o nome de algumas pessoas, Jesus muda o nome também de algumas pessoas, né? E quando isso acontecia, indicava que estava sendo mudado também alguma coisa muito importante na vida daquela pessoa, né? Sim. Porque nós vemos, meus irmãos, alguns nomes até malditos, né? Que de algumas circunstâncias, por exemplo, Jabez significa homem de dores, né? Então, Jabez, por exemplo, ele foi concebido através de muitas dores para sua mãe, e a sua mãe coloca então Jabez. Ou seja, sempre quando se falava, significava na vida daquela pessoa alguma coisa ruim, não é? Ou às vezes alguma coisa do caráter. E quando Deus muda, então,
é para mudar alguma coisa muito importante da história ou do caráter desta pessoa. Por exemplo, nós vemos Abrão. Abrão significa pai exaltado, mas Deus muda para Abraão, porque Abraão significa pai das nações. Deus, quando muda o nome de Abrão para Abraão, é que Deus estava mudando a história de Abraão, e ele não seria mais um pai exaltado, né? Ele seria pai de muitas nações. Por exemplo, Saraí, sua esposa, que Deus muda para Sara. Saraí é um nome um tanto quanto incerto, mas Sara significa princesa, ou seja, Deus estava mudando, né? Também alguma coisa na vida de Sara. Isso mudaria, um trauma talvez que ela tivesse. Lembram-se de Jacó? Jacó, ele foi dado esse nome porque ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão Esaú, né? E Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou então traiçoeiro. Traiçoeiro era uma característica de caráter de Jacó, mas Deus muda o nome dele para Israel, ou seja, que significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu, né? Então mudou, isso significa que mudou o caráter de Jacó para que ele pudesse servir aos propósitos de Deus. Por exemplo, Jesus, quando acrescenta, né, o nome Pedro, ele se chamava Simão. Simão significa aquele que ouviu. E Jesus chama ele de Pedro porque significa rocha ou pedra. E aqui em questão, para a gente terminar este assunto, né, que eu acredito que você já compreendeu, nós vemos aqui Saulo, né? Saulo, respirando ainda ameaças de morte. O que foi mudado para Paulo. O que significa Saulo? Saulo significa aquele que foi muito desejado, ou aquele que foi pedido insistentemente, ou então aquele que foi conseguido através de orações. Olha só, então Saulo pode ser o seguinte: a história de Saulo pode ser que a sua mamãe não conseguia ter filhos, né? E ele era muito desejado, foi pedido insistentemente a Deus, ou aquele que foi conseguido através de muitas orações. O próprio nome de Saulo, ele já traz na sua história, né, algo interessante, não é mesmo? Olha só que interessante, né? Mas aí o nome dele foi mudado para Paulo. Sabe o que significa Paulo? Pequeno. Isso também mostra uma mudança de outra situação na vida de Saulo, que Saulo era orgulhoso, arrogante, altivo. Nós vemos isso, né? E Deus o faz pequeno. Paulo, pequeno. Muda o caráter dele. Olha que interessante. Parece que é uma coisa boba, né? A questão de nomes na Bíblia, mas não é não. Eu creio que você aprendeu bastante coisa hoje, né? Ouviu bastante coisa, e isso traz uma riqueza muito grande, não é verdade? Muito bem, meu querido, minha querida irmã, que Deus te abençoe. Nós nos encontraremos na semana que vem, novamente, em nome do Senhor Jesus. A paz.